Atropelou, massacrou, humilhou, o Flamengo pisou em cima do Fortaleza e humilhou. Foi 5-0, nação, é isso aí. Vamos assistir aqui o que disseram ali os comentaristas após o Flamengo ter vencido por 5-0 o Fortaleza. Vamos ver ali o que disseram ali os comentaristas ali do programa Linha de Passes ali do canal ESPN Brasil. Lembrando, créditos ali na descrição. Se você é flamenguista de coração, aproveite, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e vamos ver aqui o que disseram os comentaristas ali, porque o Flamengo humilhou, hein? Que isso? Aí foi o esporte, 64.900 pessoas foram ao Maracanã ver uma super goleada do Flamengo, que volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Nesse momento ainda jogam dois times ali que estão na cola, né? Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro derrotando o Palmeiras por 2-0. O Flamengo não jogou bem no meio da semana contra o Táchira, passou no sufoco para as oitavas de final da Libertadores, mas hoje fez 5 para cima do Fortaleza, do Vojvoda, que chega à 6ª partida sem vitória. No meio da semana havia perdido, né, pro Racing pela Copa Libertadores, também classificando-se em 2º lugar. Tá aí o primeiro gol do jogo, gol do aniversariante do dia, Arrascaeta, numa assistência espetacular do Léo Ortiz. Camisa 3, mas nesse caso aí podia estar usando a camisa 10. André Kfouri, o Flamengo despedindo-se do Brasileiro antes do Mundial. O Flamengo não vai jogar aquela rodada pós-data FIFA. Nenhum time participante do Mundial de Clubes, brasileiros participantes, representantes do país no Mundial, vai jogar. Nenhum vai jogar. Você acha que chega de que maneira para essa competição super difícil e ao mesmo tempo super importante? Boa noite André, boa noite a todos os amigos aqui e o pessoal em casa, evidente. Uma ótima semana a todos também desde já. O Flamengo chega daquele jeito curioso que a gente tem acompanhado esse ano, né? As apresentações do time do Felipe Luiz na Copa Libertadores, elas foram até agora decepcionantes, preocupantes em alguns casos, mas o Flamengo conseguiu a classificação junto com o Botafogo. É um dos times que nós imaginávamos que seriam líderes do seu grupo e vai para a fase de oitavas de final como segundo colocado na sua chave. Mas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a jogar como havia feito no início do campeonato. Hoje foi uma vitória com absoluta sobra sobre o Fortaleza, num momento muito difícil, numa situação até preocupante em relação à comissão técnica, depois do que a gente viu também no meio de semana pela Libertadores, quando o time do Vojvoda se classifica perdendo para o Racing fora de casa, levando aquele gol no finalzinho. E é um momento muito complicado. O ano do Fortaleza até agora, a gente já está chegando perto da metade do ano de 2025, a temporada do Fortaleza é uma temporada ruim até agora. E o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, é um time que está jogando de acordo com o potencial do seu elenco. Vem da vitória aqui em São Paulo sobre o Palmeiras, num resultado muito importante para o equilíbrio do campeonato e as pretensões do Flamengo de liderança. A gente está aqui falando enquanto o Palmeiras está jogando e perdendo no intervalo para o Cruzeiro. O Flamengo desossou o Fortaleza hoje e a partida foi estranha na medida em que é difícil você falar se foi uma tremenda atuação do Flamengo ou se foi mais um jogo muito ruim do Fortaleza. E como em futebol a gente precisa sempre considerar os dois times, eu acho que foi um pouco de cada coisa. O Fortaleza escolheu o time errado para fazer uma apresentação ruim fora de casa e o Flamengo amassou. Tecnicamente muito superior e os gols mostram isso. Foi um passeio do Flamengo nessa última apresentação antes do Mundial. Jailson Vilas Boas, foi uma apresentação entre as melhores do Flamengo neste Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo no Maracanã já havia goleado o Juventude, já havia goleado o Corinthians. Hoje foi nesse nível, ou como disse o André, também é preciso levar em conta o momento muito ruim do Fortaleza. Boa noite, Plihal, boa noite aos companheiros, boa noite pessoal de casa também. Eu acho que foi no mesmo parâmetro ali, né? Do jogo contra o Corinthians e também do Juventude, aproveitando a fragilidade do adversário. Era isso que o torcedor esperava no meio da semana, né? Contra o Táchira,
era esse tipo de apresentação, justamente quando o adversário mais fraco, com problemas, né? O Fortaleza está passando por uma situação muito complicada nessa temporada, e era isso que o torcedor rubro-negro esperava no meio da semana, e hoje foi premiado ali com uma sonora goleada. O Fortaleza, no primeiro tempo, tentou marcar um pouco, tentou sair um pouco mais, aí o Flamengo começou a envolver pelo lado esquerdo, Alexandro chegando muito bem à linha de fundo, junto com Cebolinha, aí, enfim, troca de passe envolvendo a defesa adversária, e no segundo tempo foi justamente o contrário, né? Foi mais pelo lado direito com Varela, que se destacou um pouco mais. Então, era esse tipo sim de apresentação que a torcida do Flamengo esperava. Uhum. Gustavo Zupac, diga lá. Você acha que o mau desempenho na primeira semana teve efeito, no caso, hoje, positivo? Acho que sim, Plihal. Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Embora esse venha sendo um padrão, né? É um Flamengo, e é difícil, acho que a grande questão, e nem o Felipe tem essa resposta, nem sei se ela existe de maneira mais objetiva. Por que é um time tão bipolar nas duas competições, que são concomitantes, assim, né? Elas estão paralelas, e o Flamengo ele é diferente em termos de rendimento contra adversários, às vezes, de nível similar, né? O Juventude não é um dos piores times do Campeonato Brasileiro, mas contra times também fracos na Libertadores, você viu jogos diferentes, né? O Corinthians foi um time muito frágil contra o Flamengo no Maracanã, o Fortaleza foi um time muito frágil contra o Flamengo no Maracanã, e o Flamengo fez o que se esperava. O Deportivo Táchira, o Central Córdoba também são times frágeis, se colocaram como times frágeis nesse jogo do Rio de Janeiro. O Flamengo não conseguiu, né? Contra a LDU foi bem. Então é um Flamengo muito bipolar, e nem o Felipe, imagino, saiba explicar o porquê que é assim. Mas hoje a gente viu um Flamengo mais compatível com o que a gente espera. E eu gostei muito do volume ofensivo de jogo do Flamengo, as combinações sempre muito verticais, envolvendo as linhas de marcação do Fortaleza, levando o time sempre muito para frente. E a gente, claro, vai falar mais um gol do Arrascaeta, artilheiro do campeonato, ele que tinha jogado muito mal no meio de semana, mas individualmente a gente viu meio de semana o Léo Pereira fazer um belo gol, hoje Léo Ortiz dando uma assistência brilhante, com recurso técnico, os dois zagueiros, o Everton Araújo, que é um jogador muito elogiado pelo Felipe pelo poder de marcação, a gente viu nos melhores momentos, ele dando uma bela assistência pro Varela quase marcar um gol. 3 dedos. E aí ele fez um gol de chegada na área, que não é característica dele. O Bruno Henrique mal de novo, o Pedro entrou com menos mobilidade, mas jogadores que não são tão acostumados a resolver jogos, aparecendo individualmente também muito bem. Então foi uma atuação maiúscula do Flamengo. O Fortaleza é um time que joga na temporada pouquíssimas vezes bem, é um time que tem jogado muito mais vezes mal do que bem, mas o Flamengo amassou. O Flamengo tem muito mérito na vitória, a gente pode ver os melhores momentos, é tudo lance pra frente, sabe? Com combinação, toque, recebe, toque, ultrapassa, vai no 1-2. É um time que jogou uma bola redondíssima e mereceu construir mais uma goleada dentro de casa no campeonato, não por um acaso o líder da competição. Geode, tem a resposta por que o Flamengo da Libertadores é um e do Brasileiro é outro? Bem diferentes? Então, Plihal, boa noite para todo mundo. Primeiro que eu acho que a irregularidade ela é padrão no futebol brasileiro, e tem que ser. E ninguém vai jogar a mesma coisa o tempo todo, porque não dá para jogar a mesma coisa o tempo todo por motivos óbvios, né? É muito jogo o tempo todo, jogos valendo. Então acho que assim, é normal que você jogue mais num momento, menos no outro. No caso do Flamengo, evidentemente, chama atenção o fato de que os piores jogos tenham sido os jogos da Libertadores, que até poderia ser tratada, né? Embora não tenha sido isto anunciado pelo Flamengo, pelo contrário, poderia ser tratada como prioridade. Eu acho que talvez na Libertadores uma certa soberba poderia justificar essa postura. Assim. O Flamengo, é bom dizer, ao contrário de temporadas anteriores, o Flamengo disse antes do início dessa temporada que o Campeonato Brasileiro, é claro que quando fala vai ser prioridade, não quer dizer que você vai ser prioridade em detrimento da Libertadores, mas quer dizer que ela não vai ficar atrás da Libertadores. E para olhar o copo meio cheio, eu acho que é isso. É um Flamengo levando muito a sério um campeonato que tem que ser levado muito a sério pelo Flamengo desde sempre. Eu sempre defendi a tese de que quem tem o melhor elenco de qualquer campeonato, cara, tem que olhar para o campeonato nacional, para a liga por pontos corridos. E atropelar. Como a sua grande... Como quem diz, neste campeonato, se eu jogar o máximo, ninguém ganha de mim. E acho que era isso que faltava para o Flamengo nas temporadas anteriores. Dessa vez a gente está vendo o Flamengo jogar tudo no Brasileiro, jogar menos na Libertadores. A notícia boa jogou menos,
passou. Vamos ver o sorteio de amanhã, o que vai dizer para a Libertadores, mas de qualquer maneira, encerrar metendo 5-0 essa primeira parte de Campeonato Brasileiro, eu acho que é muito positivo, não só para depois, para a volta do Brasileiro, quando o Flamengo pode ser líder, mas também para o Mundial, porque o time vai com confiança. Sobre isso que você falou, sobre como encarar o Campeonato Brasileiro e também levar a Libertadores, que é um objetivo indiscutível e inegável, o que é estranho, curioso, né? Estranho do ponto de vista da gente não conseguir entender, é que, principalmente a partir do momento em que a fase de grupo se tornou perigosa para o Flamengo, os jogos, na hora, naquele instante, ganharam um aspecto de decisão que as partidas do Campeonato Brasileiro não têm. Sim. Ok, teoricamente, todos os jogos do Campeonato Brasileiro valem a mesma coisa, todos eles são importantes no sentido de ganhar ou perder o troféu. Mas esse ambiente de jogo decisivo, ele só está instalado em algumas partidas e na reta final, quando tem dois concorrentes, às vezes Você acha que três. esse caráter decisivo do jogo pode dar uma travada no time? Alguma coisa está acontecendo. Uma coisa, né, André? Se a gente olhar, o Flamengo não jogou, acho que uma partida bem na Libertadores. Então, Contra a LDU. Contra a LDU. a LDU Na volta. Agora, mesmo, sei lá, o jogo contra o Tátira fora, que se não me engano foi o primeiro. Ganhou no fim. O 1-0 tomou a bola na trave no último instante. E não tinha Se o não caráter fosse Felipe decisivo, Luiz, era gol. né? Eu acho que assim, essa é a coisa. Não dá também para afirmar que é só o caráter decisivo. Eu até acho que isso que o André falou, a gente viu em alguns momentos do jogo contra o Tátira, notadamente nos 10 minutos finais, que ali tinha até uma tensão e um nervosismo. Mas os primeiros jogos do Flamengo na Libertadores não eram, de maneira alguma, jogos com caráter decisivo, porque a gente nem dizia, né, que o Flamengo ia ter qualquer dificuldade para se classificar ou até mesmo para ficar na primeira colocação. Então, é difícil. Acho que assim, muitas vezes a gente procura resposta para tudo, mas como disse o Zupac, o próprio Felipe Luiz não deve saber o porquê dessa diferença tão grande. Mas, assim, a primeira parte da temporada, se é que dá para chamar isso de primeira parte, se encerra muito bem para o Flamengo, porque com grandes chances de terminar na liderança do Campeonato Brasileiro e indo para o Mundial cheio de confiança. É um time que Recuperou os lesionados, se classificou, não da forma que gostaria, mas conseguiu se classificar. Recuperou os lesionados e pode terminar na ponta do Brasileiro. E tem nos enfrentamentos contra as melhores equipes, o time tem respondido bem. Eu acho que é essa a resposta. Com o desnível técnico. Exato. O que para o Mundial, assim, por um lado, o Mundial tem o caráter dos jogos de grupo da Libertadores e aí isso pode ser um complicador por essa pressão. Mas, por outro lado, são enfrentamentos no nível técnico mais alto, onde o Flamengo vai jogar contra times que vão jogar e vão atacá-lo também. Isso para o Flamengo é interessante. Conheceu nessa madrugada o seu último adversário. Surpresa, na fase viu? de grupos, Fiquei o surpreso. Los Angeles FC. Jogou muito bem contra o América do México. Fiquei América surpreso. do Jardine. Derrotou o América por 2-1. O LAFC do goleiro Loris, do centroavante Giroud. Joga ainda, hein? Do centroavante Giroud, do Igor Jesus, volante que era do Flamengo, do Marlon, que era zagueiro do Fluminense. Um ponto que me chamou a atenção, e eu estava dando uma olhadinha nos jogos recentes do Flamengo, se a gente tirar o jogo contra o Botafogo, o jogo da volta contra o Botafogo da Paraíba, foi 4-2, time mexido, confronto resolvido. O Flamengo, exceção feita a esse jogo, são 6 jogos seguidos sem sofrer gols. A gente fala muito e hoje, claro, o poderio ofensivo do Flamengo. 4 vitórias seguidas. O poderio ofensivo do Flamengo no jogo de hoje, claro, ele é o assunto principal. O Flamengo amassou o Fortaleza, mas é um time que tem conseguido nesses jogos, através do seu poderio ofensivo, se defender muito bem, né? Então, é um time que toma poucos gols, não porque se defende bem através da marcação, obrigatoriamente, mas porque se defende bem incomodando o adversário. E hoje, mais uma vez, teve aí o Fortaleza algumas chances, mas sofreu pouco. Então, o Flamengo vai chegar no Mundial com uma defesa muito sólida. E não por acaso, a sua linha defensiva quase inteira convocada para a seleção brasileira. Exatamente. Né? Acho que assim, se você olhar para os zagueiros e para os laterais, hoje o Flamengo tem na sua linha defensiva uma grande força, inclusive do ponto de vista criativo, tem né? Quantos jogadores, além dos 5 da seleção brasileira, convocados para essa data FIFA? Você tem de cabeça isso? Não, porque o Pulgar estava lesionado, então não sei se ele foi convocado. Teve a questão com o Plata, né? Arrascaeta. A lista do Uruguai já saiu ou não vi a lista do Uruguai? Não Tá bom, vi. já saiu. Amanhã começa Rezar para na data FIFA tudo correr bem, né? Eu sei que teve a questão do Plata. Sim, físico, sempre tem isso. Agora, vem cá, Jailson, será que o Pedro, 2 semanas é uma eternidade no futebol, até a estreia no Mundial, será que o Pedro vai ser reserva no Mundial?
Não sei porque o Bruno Henrique também não vem vivendo um bom momento, né? O Bruno Henrique hoje teve lá as questões com o árbitro, principalmente, né? Que ele estava reclamando com o árbitro desde o início da partida. Mas nos últimos 2 jogos que o Pedro participou, né? Um pouco mais ativamente, justamente que o Felipe Luiz reclamou com ele depois lá da partida em relação a entregar um pouco mais fisicamente e marcar um pouco mais em cima, hoje o Pedro fez. Ele rouba a bola ali do Zé Wellington e consegue dar o passe de calcanhar para o Luiz Araújo. No jogo anterior a mesma coisa. Então acho que o Pedro ele entendeu o recado do Felipe Luiz e tem se desenvolvido um pouco mais nessa questão de sem bola, de marcar ali um pouco mais à frente. Não tem a mesma mobilidade, né? A mesma mobilidade do Bruno Henrique, obviamente, não vai ter, mas é o cara da posição, é o 9 que o Flamengo tem. Vamos ver se até lá, né, em 2 semanas, se o Pedro agarra a oportunidade de ser o titular de fato. Mas hoje ele ainda é reserva por conta dessas questões sem bola. Foi o que o Felipe Luiz deixou muito claro. São 15 jogos hoje, foi o 10º jogo sem gol. E também tem a questão dele ter voltado agora de uma lesão muito grave, né? Acho que isso a gente tem que sempre pontuar. 15 jogos sem gols para o Bruno Henrique. Muitos deles jogando de centroavante. Então, de fato, é uma fase muito ruim. É isso aí, nação. O Mengão malvadão não teve piedade, não teve pena ali do Fortaleza. Gol do Arrascaeta, que segue na liderança aí também, né, dos artilheiros do Brasileirão. Arrascaeta chega ao seu 9º gol aí do Brasileirão. 3 gols do Luiz Araújo, hein? Tá jogando demais. Michael fez o seu gol ali, hein, Michael? E é isso aí, nação. O Mengão malvadão. Mas enfim, nação. E aí, o que vocês acharam deste jogo aí? Bom demais para o Flamengo terminar ali na liderança, né? O Flamengo segue o líder. E Palmeiras, hein? Palmeiras caiu um pouquinho, hein? O que vocês acharam deste jogo, nação? Deixa ali nos comentários ali abaixo. Lembrando, créditos ali na descrição também para ESPN Brasil. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like para fortalecer o nosso canal. E voltamos daqui a pouco com mais vídeos. Inclusive da coletiva do Felipe Luiz após essa goleada aí. E até lá.